Estamos aqui com o Coral Neto, um grande ícone do rádio desde os anos 50. Vai nos falar um pouquinho da história dele no rádio, né? Essa história vitoriosa, com muita garra, com muito amor, com muito carinho. E depois, além da questão da PR7, que é a nossa referência do nosso trabalho do Senac, o Senac gostaria muito de agradecer você, esse tempo. A gente vai fazer algumas perguntas com relação aos desafios do rádio dos anos do século XXI, né? Agora você pode falar um pouco da sua linda história para nós. Muito obrigado, Claudineira. Um abraço para todo mundo, né? Que Deus abençoe cada um de todos. Eu comecei, meu último teste foi feito na Rádio Brasiliense, uma estação de rádio que não existe mais, e mais de 400 rapazes e moças participaram desse teste, feito pelo senhor Sebastião Porto, um grande nome do rádio informativo daquela época, né? E fiquei nessa rádio mais ou menos um ano, fui para a antiga Rádio Cultura, ficava onde depois foi o prédio, erguido o prédio da CETER, que não existe mais também, hoje é um prédio, acho que é da Telefônica, não sei, e fiquei ali também até 1991, onde 1961, onde o Dr. Wilson Ovelli me chamou para ir para a PR7. Ele fazia um programa lá, junto com o Evaldo Júnior, chamado Caixa Postal 18, era 5 horas da tarde. Eu fui apresentar esse programa, um programa que eu tinha participado. E quando menino, eu queria que o Elvis ganhasse todas as tardes. Era fã, continuo sendo até hoje, né? Quando o Elvis, eu tenho todos os discos, assisti todos os filmes do Elvis. E nesse programa funcionava da seguinte maneira: o cantor que recebesse mais cartas durante o dia, ou ficava em quinto lugar para acabar a música, ou quarto, ou terceiro, ou segundo, ou era o campeão. E eu ficava a noite toda escrevendo os papéis de pão, antigo papel de pão, para que o Elvis ganhasse no dia seguinte, fosse campeão no dia seguinte. E eu fui fazer exatamente esse programa. A PR7, ela tinha acabado de ser vendida para uma seita protestante norte-americana. Ela foi vendida e vários locutores saíram e eu estava entrando, porque saiu quase todo mundo, né? E por que eles compraram essa emissora? Porque tinha a rádio tinha uma onda chamada onda curta, que pegava lá nos Estados Unidos. Eles queriam mostrar para os chefes deles lá que tinha essa rádio aqui deles. E me proibiram de tocar o Frank Sinatra, porque era casado várias vezes. Então não podia, era um péssimo exemplo. Determinados sambas não podia, porque deixava a pessoa muito em êxtase, então não podia tocar. Bom, foi essa minha época aí que eu fiquei lá mais ou menos uns 2 anos apenas. Voltei para a Rádio Cultura. Depois da Rádio Cultura, saí em 1967, voltei para a PR7, que tinha acabado de ter sido comprada pelo senhor Tiziano Mazeto, presidente da Recreativa. Ele me levou para lá, junto com o Jovino Campos, Antônio de Barro, Wilson Ovelli, uma série de grandes nomes do rádio daquela época. E de 67 fiquei lá até 1980, onde ela foi vendida novamente para o grupo que está aí até hoje, a família Pisani. Eu fui então para 79, que era lá em frente à Praça do Ônibus, a Praça Carlos Gomes, ali da Duque de Caxias. E fiquei lá até 1992. Foi muito tempo fiquei nessas duas estações. Voltei para a PR7 em 92, onde estava já lá no 9 de julho. Fiquei até 96. Em 96 eu voltei para a Rádio Cultura, fiquei até perdão, para 79, e saí no ano 2000 e vim para a Rádio CMN, onde estou até hoje. Eu fui nessa época, fui eleito vereador por 3 vezes o mais votado da cidade, né? Mercê à vontade de Deus e da população de Ribeirão Preto. Então, esse é um pouquinho da minha história. Que bacana. E o que você que viveu e trabalhou na época de ouro do rádio de Ribeirão Preto, né? Que foi, para quem não sabe, a PR7 foi a 4ª emissora a ser fundada no Brasil. Na verdade, a PR7, ela ficava na rua Tibiriçá, ao lado de uma loja chamada Capital do Oeste. Acabei na esquina da Tibiriçá com a General Osório, essa loja.
E aí ao lado tinha uma portinhola, e ali lá dentro era a PRS7. E tinha um programa que eu participei muito, Lembrei de Você, onde a pessoa escolhia a música e pagava dinheiro de hoje, né, R$2. E se fosse uma música pedido especial, pagava 5, que passava na frente dos outros. Né? E esse dinheiro era exato para fazer a construção do prédio do Palácio do Rádio. Para quem não sabe, Rua Barão do Amazonas, esquina com a Avenida Francisco Junqueira, hoje é uma sorveteria. Mas ali era um prédio para ser estação de rádio mesmo, tinha tudo que você possa imaginar. Desde o auditório, tinha um piano de caudas no auditório, outro era do lado, né? Outro piano de caudas no estúdio de gravação, um órgão Hammond no estúdio de gravação, quer dizer, uma rádio completa mesmo, né? E você também trabalhou. E você trabalhou com, além de ter trabalhado com esses grandes nomes do rádio de Ribeirão Preto, você trabalhou com Moacir Franco, né? Você trabalhou com Rogério Cardoso. Não. Com eles dois você não trabalhou? Não, eu conheci o Moacir Franco porque eu cantava na TV Tupi às 10 horas da manhã de domingo, e um dia eu cantei uma música que ele tinha acabado de gravar, Soleado, a música do céu. De muito longe vem uma canção, suavemente como uma oração. Ele telefonou lá. Esse menino está cantando minha música de Ribeirão, manda ele me esperar e acabar o programa que eu vou conhecê-lo. Foi lá me conhecer, levou-me até a casa dele, mostrou o estúdio de gravação dele, e assim eu conheci o Moacir Franco dessa maneira. Ele saiu de Ribeirão e foi para São Paulo 2 anos antes que eu começasse no rádio. Essa é a verdadeira história. E ele saiu com o Rogério Cardoso, e pelo que a história conta, o Boni, que trabalhava na empresa de marketing da Gessilever, tinha negócios aqui em Ribeirão Preto, e convidou o Moacir Franco e também o Rogério Cardoso, para quem não sabe, o famoso Rolando Lero, né? Ele é de Mococa, aqui próximo a Ribeirão Preto. Exatamente. E eles foram convidados a trabalhar na TV Excelsior, né? Que acabou depois virando Rede Globo e trabalhando como Cabo Nem. Eles não pegaram um trabalho legal, né? E são duas grandes referências da PRS7, né? Isso. E a PRS7, muita gente trabalhou na PRS7 aqui porque ela era uma emissora muito importante para o interior do Brasil, né? É verdade. Mais recentemente, o próprio Datena trabalhou também aqui na Rádio CMN, que era a Rádio Renascença, trabalhou no PRS7 e hoje é um dos grandes nomes do rádio em São Paulo. Exato. Isso para nós que fazemos o curso de radialista, fizemos o curso de locução, até para trabalhar na televisão, para quem não sabe, você tem que ter o DRT, né? O DRT, cujo objetivo nosso, como alunos do SENAC, é a sua habilitação para você começar no rádio, se habilitar até para trabalhar em televisão. No tempo que eu comecei não tinha isso. Certo. O importante na vida, qualquer setor de atividade, é a pessoa descobrir qual é a sua verdadeira vocação profissional. Eu entendo que a vocação profissional nada mais é do que um dom de Deus para cada um de todos nós. O difícil é você descobrir que dom é esse, ou seja, que vocação é essa. A minha vocação de trabalhar no rádio vem desde os 8, 9 anos de idade. Era um sonho meu, eu participava dos programas, pra você ter uma ideia, cheguei a participar de programas de calor, conforme eu disse no início da entrevista, né? Gostava de cantar, fazia imitações de Juca Chaves, de Nelson Gonçalves, uma série de cantores, né? Sertaneja, Orlando Silva. Sertaneja, se eu pudesse, se o papai do céu me desse o espaço para voar. Isso foi um sucesso. Essa música foi um sucesso. Continua sendo até hoje, agora com o duplo sertanejo, né? Então é isso aí. Você tem que descobrir qual é a sua verdadeira vocação. E você tinha uns programas que eram campeões de audiência, tanto na PRS7 como, principalmente na PRS7, né, que a gente está falando da PRS7, e eu até tive o prazer de participar, né, de ouvir, de participar, assistir ao auditório, programa Picape de Ouro. O Coraúce ainda mantém uma
TV aqui de Ribeirão Preto, o programa Saudade Não Tem Idade. Saudade tem. É o contrário. Saudade tem idade. Saudade tem idade. Por exemplo, uma música com a qual você casou, quanto tempo faz que você é casado? 31 anos. Então a música que tocou lá, se você ouvir hoje, é uma saudade que está completando 31 anos de idade. Então saudade tem idade. Eu lembro no rádio esse programa, eu ouvia à noite. À noite, das 10 a 1 da madrugada. Todos os dias? Todos os dias, menos sábado e domingo, né? Acontece que às quintas-feiras, eu e o Elton Pimenta, Sim. A gente saía para fazer serenatas. Eu tinha inclusive uma autorização do delegado de polícia da época para fazer a serenata, né? Porque era uma coisa séria para nós. Então as pessoas podiam participar desse programa que você está falando e falar assim: eu gostaria que meu marido ganhasse ou minha esposa ganhasse uma serenata hoje. A gente marcava o endereço e lá. E você é o Elton Pimenta? Os dois. Os dois. A gente ia fazer a serenata. Fizemos uma coisa que eu me lembro aqui agora, para o Dr. Décio Agostinho Gonzalez, depois o Dr. Décio, delegado. Depois delegado. O senhor Américo Volta, que tinha um posto Volta, certo. ali na Floriano Peixoto, no Pachimório, né? A casa dele era um pouco para cima, deixaram lá um pratinho de salgadinho e tal, Mas aquele que quiser entrar no rádio, estiver pensando em ficar rico, esquece. O rádio, você tem que ter um outro trabalho, um outro ganho. Aí alguém poderia dizer assim: mas como é que você tem uma casa boa? Eu tenho uma casa boa porque Deus me deu um outro dom que não deu para a maioria dos radialistas. Deus me fez cantar. Eu sei cantar. Então eu tinha show todas as noites nos circos da região. Então essa casa que eu tenho, que eu fui morar nessa casa em 82, ficou pronta em 1982, para terminar eu tive que vender onde eu morava no Jardim Independência, fui morar de aluguel e fui morar ali. Então é a única coisa que eu tenho. Aliás, nem tenho mais, porque depois já passei por nome dos meus filhos. Né? Então se você que está me assistindo, ouvindo nesse instante, está pensando em ficar rico, esquece. Você tem que fazer isso por amor ao rádio. Uma vez a minha mulher ficou um mês sem conversar comigo, porque eu dei uma entrevista ao jornal Enfim e disse que se um dia eu tiver que escolher entre o rádio e a minha mulher, ela está perdida. Aí ficou um mês sem conversar comigo. E assim até hoje. Eu tenho problemas aqui de manhã, das 8 da manhã até meio-dia. O prefixo é o mesmo do que era o PR7? Aqui? 750? Não, 750. Aí, a PR7 é 660. Mas então era... Rádio Renascença. Rádio Renascença. Quando o Wilson Tony foi contratado por esse pessoal dos diretores aqui, eu estava na 79 nessa época. Para quem não sabe, o Wilson Tony ele fazia o programa Larga Brasa com o Morandini. Né? Eu sabia dele. Depois ele fez um programa chamado Verdade. Verdade, tinha até o jornal. O jornal. Isso. Aí quando ele veio para cá fazer o programa de rádio, de manhã, ele sugeriu aos donos da rádio que mudasse o nome, em vez de ser Rádio Renascença, eu prefiro Rádio Renascença, para CNN. O que quer dizer CNN? Central Mogiana de Notícias, que ele quer fazer notícias disso que estão fazendo hoje. Igual a CBN. É isso. Já naquele tempo lá, mais de 30 anos atrás, né? E aí mudou, era lá na URAEP, mudou para cá, que paga aluguel, que é uma luta aqui para a sobrevivência da rádio, não está fácil. Não. É a única rádio AM ainda, não? Não, nós temos 3 estações de rádio AM, só que não trabalham como se assim fosse. A Rádio Clube, por exemplo, 660 é AM, mas ela entra em cadeia com a FM. Com a FM. Ou então com uma rádio de São Paulo, Band FM, Band News. A 79, que é outra rádio AM, ela entra em cadeia com a TV Tati. O que está passando na TV Tati passa lá também. Tanto isso é verdade que sábado e domingo eles são fora do ar, a Rádio 79. Por quê? Porque a programação é reprise, só entra no ar quando tem futebol. Então, realmente, como você disse, embora tenhamos 3 estações de rádio AM, mas essa é a única que continua. Que bacana, né? E além, o que você
nesse período que você trabalhou na PRA7, você tem alguma história marcante? Aliás, você deve ter várias, né? Eu me lembro muito bem, para quem não sabe, o Coraúce, junto com o Tiririca, que era Luiz Moser, né? O popular Tiririca. Quem tiver a oportunidade de talvez consultar o YouTube, consultar algumas fontes de história aí do Rádio Ribeirão Preto, era um programa muito legal. Não entre em litígio com a polícia para não virar notícia. O programa chamava Balangabês. Balangabês. A abertura, gravada pelo J. Mesquisa, certo, dizia assim: não entre em litígio com a polícia para não virar notícia. A voz era sua, não? Não, essa voz era do J. Do Mesquisa. J. Mesquisa. Que chegou a fazer o programa antes que eu fizesse. Ele fez o programa durante um bom tempo, gravou essa abertura, e era um programa satírico policial. Aconteciam os casos durante hoje, e amanhã o Tiririca ia lá na delegacia, pegava os casos e a gente contava, fazendo tipos de vozes. Por exemplo, a sogra bateu no genro, ele fazia o papel da sogra e fazia o papel do genro, ou vice-versa. Que Deus me deu outro dom de saber fazer tipos de vozes, né? O tipo de voz. Novela no rádio você chegou a fazer? Não cheguei a fazer. Não chegou a fazer. Mas tinha tudo para fazer, né? Com esse timbre e essa possibilidade de utilizar. Não peguei essa fase. Que bacana. E olha, o programa Balangabês de fazerem sátiras e até apostas em Come Fogo, quando o Botafogo comercial. Porque eu comercialino e ele botafoguense, então quando tinha um Come Fogo, todo ano tinha pelo menos 2, um em cada campo, e chegamos a brigar de verdade, viu? Não foi de mentira, não, foi tudo verdade mesmo. E fizemos algumas apostas. A primeira delas, que o comercial perdeu, tinha que entrar dentro do rio, ali da Francisqueira, que é cheio de coisas ruins, né? E dar uma nadada dentro daquele rio lá. Ele tinha gente até em cima dos prédios para ver. O que foi que o Coral Santo fez para pagar a aposta? Eu fui lá no bombeiro, peguei a roupa de bombeiro de rio, com escapando, tudo, e entrei. Mas a pior aposta que eu perdi foi que quem perdesse a aposta, o time que perdesse, teria que se vestir de mulher e dar um beijo no jogador eleito como melhor em campo pela Crônica Esportiva de Ribeirão. E você lembra quem foi o jogador eleito? Eu lembro, foi eu que tive que pagar a aposta, eu paguei. Quem era? Geraldão Manteiga, que depois foi pro Corinthians. Mas ele perdeu a aposta também, o Serginho. Teve uma que ele teve que, naquele tempo, as mulheres que limpavam as ruas pela prefeitura, varriam as ruas, tinham o nome de Margaridas. E ele, quem perdesse, limpou o uniforme de Margarida e limpar em volta da Praça 15, ele perdeu. E teve uma aposta, se não me engano, quem perdesse tinha que puxar um burro com um outro sentado em cima. Ele perdeu também. Isso foi em frente da 79. Essa está inclusive no seu livro, tem aquela foto que está lotada de gente. Muita gente. Você que está em cima do burro e o Tiririca que está puxando. Que beleza. Olha, gente, o rádio em Ribeirão Preto sobrevive ainda, né? E o Coraúce tem histórias fenomenais. Uma específica da PRA7, para a gente finalizar essa questão da PRA7, que foi um tema do nosso trabalho. Da PRA7, que você lembra que te marcou? Alegre, uma história alegre que possa ter acontecido, um caso divertido. Divertido não é, mas é uma história que marcou muito a minha vida, que eu fui eleito, um programa que eu tinha às 10h30 da manhã, chamado Peça o que Quiser. Eu fui eleito pela Lintas Internacional de Gessi Lever, a Maria Augusta que trabalhava lá, que depois foi para a Globo. A Guta, a famosa Guta. Isso. Eu fui eleito o melhor apresentador desse programa do Brasil. Olha só, hein? E como é que foi feito isso aí? Então, mais de 400 cidades, Salvador, Rio de Janeiro, tinha que mandar cópia, fita de cada programa, sem citar de onde era nem quem era o apresentador. E aí um grupo de pessoas lá no Rio de Janeiro, São Paulo, não me lembro mais, escolhiam quem eles achavam que tinha sido melhor. Eu ganhei, recebi esse troféu num almoço na Sociedade Recreativa. Eu me lembro muito porque eu estava fazendo estava entrando na faculdade de Direito, e os estudantes da faculdade de Direito
tinham que usar um chapéu, parecia um chapéu de padre. Não sei se você chegou a ver isso. Não. Chapéu, parecia um chapéu de padre até, né? Só lembrança da beca de formatura, sabe? Não, mas você quer entrar, é chamado calouro, né? Aham. Calouro. Então, a medicina era uma boina amarela. Cada escola, cada faculdade tinha um jeito. E a faculdade de Direito, e a ANEL não é conhecida como calouro, é conhecida como torto. Por que era conhecido como torto? Porque era a faculdade de Direito, entendeu? Ah, eu sou torto, tenho que usar, não sei o quê. Então, essa é a minha história. Por que a sua opção pela faculdade de Direito? Você tinha um interesse? Seria para te ajudar em alguma coisa na rádio? Não. Ou você se formou? Não, eu queria ser radialista, tanto verdade que eu não cheguei a me formar. Eu parei. Eu voltei depois outra vez, parei de novo e não era só praia. Não, meu negócio eu amo o rádio, eu continuo amando o rádio. Se amanhã me faltar o rádio durante o dia, se precisar de mim às 3 horas da madrugada, eu vou lá fazer o programa, às 3 horas da madrugada. Então, eu sou apaixonado pelo rádio, né? Então, essa é a minha vida. Eu tive mais tempo dentro de uma estação de rádio que na minha casa. Que bacana. E aproveitando, Coral, faz parte do nosso trabalho, né? A gente contamos um pouco da história do PRA7, que é uma grande referência para o rádio do interior do Brasil, os desafios do rádio brasileiro no século XXI, né? Até a gente deu duas ideias aí que a gente possa, de repente, levar algum deputado para que possa incentivar mais o rádio, a profissão de locutor, né? Porque hoje a gente vê algumas rádios, né? Hoje soltando playlists de música para não pagar salário para o locutor, e isso a gente até que está começando, né? Eu comecei um pouco velho, né? Mas a velhice está na cabeça, né? Está no corpo, na cabeça a gente tem que estar de jovem. A gente, no nosso grupo, colocou uma coisa assim, até para que você possa nos responder. A gente colocou alguma coisa seguinte: passa a ser obrigatório, através de uma lei, já que a rádio é uma concessão, né? Passar a ser obrigatório as rádios terem locutores 18 horas no mínimo de transmissão, quer dizer, das 6 da manhã até a meia-noite. A madrugada, a gente sabe que até o anunciante da madrugada, o custo é menor, né? Então a gente sabe também que uma questão financeira para a rádio fica difícil. Por isso que o nosso grupo lá no Senac está sugerindo a algum deputado levar isso como uma obrigatoriedade das rádios para terem essa concessão. Ela tem que ter locutor respeitando as 6 horas de trabalho como manda a lei, você ter locutor das 6 às 24 horas. O que você acha dessa ideia? Até para que nós... Eu acho muito boa. Aliás, eu acho um erro muito grande as estações de rádio no Brasil todo, que ao invés, porque a estação de rádio ela é concedida a alguém ou a um grupo de pessoas para dar notícias daquela cidade, daquela região, e dar emprego aos radialistas daquela cidade ou daquela região. O que acontece? E mostrar também as vontades, os desejos, como é que funciona as cidades. Então você pega hoje, por exemplo, se você for a Salvador, o pessoal começa a falar exatamente como fala no Rio de Janeiro. Por quê? Porque os canais de televisão e de estação de rádio retransmitem do Rio de Janeiro. Em Ribeirão Preto, retransmite São Paulo, Rio de Janeiro. Isso tinha que acabar isso. E essa ideia de vocês, ela vai fazer acabar exatamente isso. Ribeirão Preto tem que ser rádio de Ribeirão Preto. São Paulo é rádio de São Paulo. Porque senão daqui a pouco nós vamos ter um país enorme como o nosso, falando da mesma maneira, tendo as mesmas vontades, os mesmos gostos. É verdade. Você pega a Jovem Pan, por exemplo, ela transmite para o Brasil inteiro. A Bandeirantes, então, o cara até fala, hoje quem está falando, estamos falando para Salvador, na Bahia, rádio tal, não sei de onde, rádio não sei o quê. Isso tinha que acabar, isso aí. Ela não podia ter começado. Que a pessoa que ganhou a concessão tem que fazer funcionar a rádio. Porque do jeito que está hoje, simplesmente você liga um negocinho lá e entra em cadeia com a rádio do Rio de São Paulo. Acabou.
E outra, valorizar os locutores que são formados na cidade, né? Por isso, mas se você tem um rádio local, você vai ter os locutores da cidade. E encontrar outra coisa também, fazer com que os radialistas, que os horários não sejam vendidos para os políticos, por exemplo. Você pega os horários de rádio, normalmente eles são vendidos ou com uma seita religiosa, ou o horário é vendido para um político, para ele fazer política. Aí cadê o locutor daquele horário? Não tem. Exato. O que nós achamos também, além dessa questão de ter a obrigatoriedade das 6 da manhã até meia-noite, ter locutor respeitando as 6 horas de trabalho, os locutores têm que fazer programas que sejam atrativos ao público, atrativos com conteúdo, no sentido para que ele possa cativar o ouvinte. Eu sei que você fez muitas ações sociais utilizando seus espaços em rádio. Continua fazendo. Continua fazendo. Então, você é a favor dessa nossa ideia. Eu entendo. Né? E outra coisa também que o nosso grupo, antes da gente terminar, até você pode até engrandecer, seria, não digo a extinção da obrigatoriedade do recolhimento mensal do ECAD. Né? Nossa Senhora, isso é uma vergonha. Porque a rádio aqui paga aproximadamente R$7.000 para poder tocar, mas é o contrário. Nós estamos divulgando aquela música para aquele cantor, estamos divulgando a música para aqueles compositores, e para tocar você tem que pagar. A nossa rádio aqui, o mês passado, pagou R$7.000. Isso é um absurdo. E a gente não sabe se isso chega aos compositores. Eu também não sei não, viu? Eu acho que esse dinheiro vai desviando. Então, o que nós propomos, né? Pensando até, né, de uma forma que fosse feito um trabalho através de uma CPI, alguma coisa com relação a se verificar se esse dinheiro que se arrecada de todas as rádios do Brasil, se estão chegando naqueles compositores que necessitam. Às vezes o cara recebe 10 centavos, mas a rádio pagou, e todas as rádios pagaram milhões. Então, o que nós estamos propondo também, além dessa questão do locutor? Que a rádio que não fizer o recolhimento, ela tem que destinar essa verba para uma ação social. Melhor ainda. Muito uma social na cidade, seja na formação das pessoas que querem trabalhar no rádio, né? Dando curso. Vou citar um exemplo. Existe um menino lá no Senac que ele tem a voz melhor que todo mundo lá. Ele é deficiente visual. Ele tem um programa na rádio da Devirp, que é uma rádio web, e ele é fenomenal. E ele não tem a oportunidade de trabalhar numa rádio normal. Continuar do jeito que está, não vai ter nunca. E é um grande talento, uma pessoa que respira rádio, né? Então você também concorda essa questão de rever a questão da obrigatoriedade do recolhimento mensal do ECAD, e a rádio que não recolher isso aí, ela tem que destinar essa verba. Embaixo, escreve aí, assinado por Araújo Neto. Pô, que legal. Agora, esse é o nosso objetivo do nosso trabalho, né? Contar essa história fenomenal do Rádio de Ribeirão Preto, onde você é um dos principais atores e divulgadores disso. Como é que é o nome do seu menino? Guilherme. Guilherme, se você for 50% do homem honesto e bom que seu pai precisa ser mais. 50% já está muito bom, viu? Obrigado, viu? Eu que te agradeço. Deus te abençoe. E agradecer você por essa entrevista com relação à PR7. E você ser a favor tanto da profissão do locutor, naquilo que nós estamos propondo, e essa questão da rádio que não recolheu o ECAD, que a gente não tem certeza onde vai chegar esse valor, de a rádio destinar, que seja comprovado, publicado, o destino social daquilo que deixa recolher o ECAD. Sou a favor com louvor. Parabéns para vocês. Obrigado, Coraúcio. A gente termina aqui essa entrevista maravilhosa. Quem não conhece o Coraúcio Neto, procure aí na internet. Ele tem um livro muito legal publicado sobre a vida dele, que esse livro é até pequeno, porque eu acho que ele tem que fazer uma segunda edição. Obrigado, mestre. Um abraço. Deus te abençoe. Prazer revê-lo. Deus te abençoe, filho. Tchau, gente.